Graças a Deus, povo de Deus, estamos aqui hoje para iniciar uma campanha de oração. Serão 23 dias em que nós iremos fazer a oração que o Senhor Jesus nos deixou como modelo. Eu quero que você, por favor, já se inscreva no canal. Quero que você dê um like, que você compartilhe, porque assim você me ajuda aqui no YouTube para que essa mensagem chegue a mais pessoas, pois essa é a nossa intenção: alcançar outras vidas, outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas através da palavra de Deus. Na oração do Pai Nosso, no livro de Lucas, no capítulo 11, a Bíblia diz que os discípulos pediram que o Senhor Jesus os ensinasse a orar como João ensinava os seus discípulos. E aí a Bíblia diz que Jesus deixou essa oração como um modelo de oração. Aqui no capítulo 11 do livro de Lucas, olha o que diz no versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Esse texto do livro de Lucas é um texto resumido da oração que está lá no livro de Mateus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado ou santo seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão cotidiano, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, e não nos deixe cair em tentação. Enfim, aqui Lucas, ele expressou a oração modelo do Senhor Jesus de uma forma mais simplificada. E nós iremos falar durante esses 23 dias sobre os detalhes, os segredos espirituais que tem aqui nessa palavra, na oração do Pai Nosso. Porque ela não é apenas uma reza, ela não é apenas para ser repetida, ela é para ser mastigada, ingerida, absorvida. É uma oração modelo do Senhor Jesus. E Jesus disse para a gente começar a nossa oração chamando a Deus de Pai. No capítulo 1 do livro de João, a Bíblia diz que nós somos os filhos de Deus a partir do momento que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por nós para nos salvar. Quando acreditamos que Jesus é a maior promessa de Deus para as nossas vidas, a Bíblia diz que Deus nos dá o poder de sermos os filhos de Deus. Então é por isso que todas as vezes que você orar, você tem que entrar na presença de Deus, chamando Ele de Pai. E é o que Ele quer. Eu e você não conseguimos compreender o tamanho do amor que Deus tem por nós. Foge
da nossa capacidade de poder mensurar, imaginar. Não tem como. O amor dele, a Bíblia diz que foi tão grande que ele chegou ao ponto de oferecer o próprio Filho como uma oferta, como expiação pelos nossos pecados, para que fôssemos salvos. Então olha o que o Filho de Deus disse, Jesus Cristo. Quando você for orar, diga: Pai, santificado seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, é necessário, a partir do momento que você começa a ter uma comunhão com Deus, que você santifique o nome dele. Um dos 10 mandamentos é justamente não dizer o nome do Senhor nosso Deus em vão. Por quê? Diz que nós não devemos chamar o nome do nosso Deus em vão, para que não se perca o valor para nós, para que não se perca a fé, a crença no momento em que nós precisarmos invocarmos o nome dele. Então você fala: Pai, santo é o teu nome. Aí ele fala: que sobre a nossa vida venha o teu reino. E no reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não existe nada que seja ruim. Veja bem, no livro de Gênesis a Bíblia diz que Deus, quando ele criou as coisas aqui da terra, deste universo, ele criava, e tudo que ele criava, tudo que ele fazia, a Bíblia diz que ele via que aquilo era bom. Veja, se no mundo em que nós vivemos, aquilo que Deus fez é bom, imagina no reino dos céus. Quando você entrar na presença de Deus, chamando Deus de Pai, santificando o nome dele, você pode pedir a ele saúde, porque no reino dos céus não há doença. Você pode pedir a Deus paz, alegria, um bem-estar na sua alma. Você pode pedir a Deus que ele te prospere. Você pode pedir a Deus que ele faça superabundar a sua vida financeira. Sim, isso é lícito. Ele disse que venha o teu reino. Mas no livro de Mateus, aqui Lucas diz que venha o teu reino. Mas no livro de Mateus, Jesus ensinou que tem que ser feito também a vontade dele, aqui na terra como ela é nos céus. Tem pessoas que não param para perceber ou imaginar, meditar como é a organização no reino dos céus, como os anjos se submetem a Deus, como os anjos adoram, louvam a Deus, se posicionam diante de Deus. E você tem que se posicionar também neste mundo, nessa terra. Vou lhe dar um exemplo. Esse propósito, ele é justamente para isso. Durante os 23 dias, nós iremos fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela também é feita nos céus. E nós iremos orar a Ele, meditar sobre Ele, clamar a Ele de todo o nosso coração. E aí, por causa disso, Ele irá nos abençoar de forma poderosa. E aí diz assim que Jesus ensina, dá-nos de dia em dia o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, todos os dias, Senhor. Prepara para mim aquilo que eu preciso. Olha que coisa forte. Durante esses 23 dias nós iremos fazer essa oração, pedindo a Deus que Ele abençoe a nossa vida, os nossos caminhos, os nossos sonhos e os nossos projetos.
Aí continuando diz assim, ó, perdoa-nos os nossos pecados. A Bíblia diz que nós já fomos gerados no pecado. A Bíblia também ensina que aquele homem ou aquela mulher que diz não pecar já está pecando. Mesmo depois de conhecermos ao Senhor Jesus, mesmo depois de entregarmos a Ele a nossa vida, nós iremos cometer erros e falhas. E erros e falhas é pecado. Mas a gente não pode se acomodar, não pode se adaptar ao pecado, muito pelo contrário. É aí que a Bíblia diz que nós temos que nos arrepender e também produzir o fruto do arrependimento. E o que é o fruto do arrependimento? É lutar, se esforçar para que não venhamos cometer os mesmos erros, para que venhamos meditar, pensar aonde erramos. Lá no livro de Apocalipse, o Espírito de Deus fala com uma igreja e diz assim para ela: lembra-te de onde tu caíste. Ou seja, examina o motivo de você ter pecado, e na próxima vez você vai estar preparado contra essa tentação, e Deus ele vai te livrar, e Deus ele vai te abençoar por isso, e Deus ele vai te engrandecer. Aí diz assim, ó, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. É muito importante você aprender a liberar o perdão, porque quando você libera o perdão, você também libera a pessoa que te magoou, que te chateou. Tem muitas pessoas que deixam o diabo enganar ela, falando, mas ela fez isso, ela fez aquilo outro. É imperdoável. Por isso também você deveria ser imperdoável. Eu tenho a certeza que você, como eu, já cometemos mais de um pecado contra Deus, e pecados abomináveis. E Deus nos perdoou, sem que merecêssemos, sem que tivéssemos feito nada para merecer o perdão. E a Bíblia diz que ainda que tentássemos, não iríamos conseguir esse perdão. Então, quando você perdoa, você deixa de carregar uma pessoa, você deixa de sentir ódio, você deixa de sentir raiva. Aquilo para de te atrapalhar na sua vida, no seu percurso. Porque o diabo ele quer alimentar esse sentimento ruim, para que essa seja sempre uma brecha na sua vida, para que ele possa entrar. Perdoe. E se você não tem capacidade de perdoar, se você olha para dentro de si e não consegue perdoar, peça àquele que te perdoou que te ajude. Eu tenho um entendimento, graças a Deus, bem claro sobre perdoar uma pessoa. Quando alguém me magoa, quando alguém faz o mal para mim, quando alguém tenta me prejudicar, eu sinto compaixão por aquela pessoa. E imagino, a vida dessa pessoa deve estar um caos. Eu tenho que orar por ela. Porque se para ela se sentir bem, ela tem que me fazer o mal, é porque ela deve estar muito infeliz. E graças a Deus, a maldade da pessoa não inflige a minha vida, não contamina a minha vida, porque eu estou bem seguro no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu faço de Deus o meu refúgio e a minha fortaleza. Lembra daquele ditado? Aquilo que não me mata me fortalece. De fato, isso é verdade.
Se você soubesse o quanto as lutas te fazem ser forte, o quanto as lutas fazem a sua mente desenvolver, você não iria pedir a Deus bênçãos, mas sim lutas e dificuldades. É exatamente isso. Então perdoe, peça a Deus que Ele te capacite para isso. Eu tenho a certeza que Ele vai te capacitar, tá bom? Aí, para terminar, Lucas diz assim, sobre aquilo que Jesus disse: e não nos deixe cair em tentação. Peça a Deus isso também, que quando você for tentado, que você não caia na armadilha, na cilada. Tem muitas pessoas que, por não ter uma comunhão com Deus, não conseguem perceber quando Satanás está preparando para ela uma cilada. E eu costumo sempre dizer assim na igreja que às vezes Satanás já começa a trabalhar bem cedo no coração de uma pessoa que vai se encontrar com você, para que quando aquela pessoa chegar até você, ela esteja bem perturbada para te perturbar, para te atentar, para te fazer cair em pecado, para que você cometa um crime, um exemplo, um erro, uma falha no emprego, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, e esse erro vai gerar uma consequência, vai se tornar um outro problema que vai trazer mais perturbação à sua vida. Então você tem que pedir a Deus que Ele te livre de todo mal. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu nome, o nome da sua família. Pode pausar o vídeo, escreve aí o seu nome. Caso você não saiba escrever, apenas clique aí embaixo e escreva qualquer letra, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós sabe qual é a intenção do nosso coração. Quero também que você curta e compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas na sua lista de WhatsApp, no Facebook, aonde você puder, no Instagram, para que essa pessoa venha receber essa palavra que Deus nos deu hoje, tá bom? Eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença e Te glorificamos. Queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos falar contigo, de podermos abrir o nosso coração. Sabemos, Senhor, que Tu és santo, poderoso, maravilhoso, que Tu és um Deus que habita acima de tudo e de todos, que os Teus anjos Te louvam, Te engrandecem, Te servem de todo o coração. Senhor, o motivo dessa oração é que queremos que o Teu reino venha sobre a nossa vida. E no Teu reino não há doença, não há miséria, não há ladrão. No Teu reino, Senhor, não há lágrimas de choro, de tristeza. Somente há a paz do Senhor. Somente há a vida. Ah, meu Deus, que o Teu reino hoje entre dentro da casa dessa pessoa que determinou dentro do coração, meu Pai, de participar deste propósito de oração de 23 dias em que nós iremos orar a Ti, nosso Pai. Em o nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor, os erros, as falhas, lava o nosso coração, a nossa alma. Nos capacita, Senhor, para que possamos perdoar. Meu irmão, minha irmã, libere o perdão agora para aqueles que um dia te fizeram o mal, para aqueles que querem o seu mal.
e assim Deus também te perdoará. Pai, também pedimos que o Senhor nos livre de toda armadilha, de toda cilada, de todo laço, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos também aqui fazendo mais uma oração e meditando sobre o nosso Pai, sobre aquilo que o nosso Pai nos ensina. Amém? Eu te aguardo até amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.